Olá pessoal, estamos aqui a postos para o nosso Vida Feliz. Vou falar bem baixinho hoje, porque a minha garganta está muito ruim. Ontem eu estava quase sem voz, mas eu achei interessante a gente de alguma forma dar continuidade aqui ao nosso projeto. Eu vou falar um pouco baixinho para não forçar tanto aqui a minha garganta. Yuri, queridão, Luiz Martins, amigão também, Luísa Canuto, Martinha, bom dia para vocês. Neto, que mole que vocês deram ontem, meu Deus do céu, aquele gol no último segundo, pelo amor de Deus. Mas enfim, coisas do futebol, meu amor, Mariângela, coisa linda, Dani Guedes. Tô falando baixinho aqui, galera, porque a minha voz tá que tá, mas eu não quis falar aí, Parazinho. Muito bom, Yuri. Marcelo Nunes, Zé Ricardo, que bom, tá na malhação aí, Zé Ricardo. Tô aqui, como eu tava falando no começo aqui, tô falando baixinho, que minha voz tá no limite. Ontem eu tava quase sem voz, mas eu decidi hoje pedir muito a Deus para que a minha voz estivesse minimamente em condição da gente poder fazer o nosso encontro de hoje. Então vamos lá. Não é culpa do flu, não. É uma gripe aí que tá pegando a galera geral. Ô meu mano, coisa boa, mano querido. Então vamos lá, gente. Então espero que vocês estejam ouvindo bem, apesar de eu estar falando um pouquinho baixo. Mas ontem foi o dia de finados. Não só aqui no Brasil, mas no mundo, em vários países do mundo, essa data é celebrada, vamos dizer assim, naquele momento, fala Franco, aquele momento que as pessoas, de uma maneira mais efetiva, lembram-se daqueles que já partiram, né? E tudo bem, Verônica, querida? E eu resolvi falar hoje, né, sobre esse tema, porque é um tema tabu. Tem muita gente que não gosta de falar sobre a morte, mas é algo absolutamente necessário. A gente sabe disso, né? E eu escolhi do livro Vida Feliz, tem algumas mensagens da Joana de Ângeles que ela fala sobre o tema morte. E eu escolhi a mensagem número 60. Oi, Lourdes Valéria, bom dia, minha querida. A mensagem número 60. E ela fala o seguinte, olha só. Vez que outra dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava-a com a tranquilidade com que capinava o jardim. Então, é um tanto quanto complicado, como eu estava falando, porque é um tema muito tabu. As pessoas têm muito medo sequer de pensar sobre a morte, né? E a Joana de Ângeles chama a atenção que, volta e meia, a gente poderia e deveria pensar, né? Meditar sobre esse momento, que é um momento inevitável para todos nós, né? Então, como eu estava falando, existem pessoas que não gostam nem de falar, nem de pensar nisso, né? São pessoas que mudam de assunto, então ficam muito incomodadas, né? Especialmente quando imaginam, né, a morte de uma pessoa muito querida. Eu acho sempre interessante, todas as vezes que eu vou viajar, eu sempre chamo meus filhos, né, chamo a Mariângela e deixo tudo montado aqui. Olha, se por acaso, né, acontecer alguma coisa, eu morrer aí durante a viagem, tá tudo aqui no esquema, só fazer isso, fazer aquilo, tem todo um protocolo aqui, né? É complicado, eu sei, Yuri, que é complicado, né? É difícil, eu sei disso, Yuri, que é muito difícil, mas eu acho que é absolutamente necessário, volta e meia, a gente pensar nisso.
Então, um dos meus filhos, né, ele não suporta isso. Quando eu vou falar, filho, olha só, você sabe que se por acaso acontecer, pô, pai, aí ele sai de perto. Então, é porque existe toda a questão do tabu de falar de morte e de se imaginar sem aquela presença, sem aquela pessoa que é tão amada, tão querida. Então, tem pessoas que sofrem só de se imaginar sem aquela pessoa, com a morte de uma pessoa muito querida, né? Mas não tem jeito, né? Se a gente for parar e pensar de uma maneira racional, todos nós vamos passar por esse processo. Como ela fala aqui, inimigos, afetos, todos nós. Vai chegar um momento em que nós vamos passar por essa transição, por esse processo, né? Então, ela sugere que nós nos preparássemos para isso, né? Ai, amor, como é que eu vou me preparar para isso? Então ela fala para que a gente viva o dia de hoje como se fosse o último. E se a gente for parar para pensar, é uma coisa interessante. Por quê? Né? Ou seja, se eu estou me preparando, se amanhã é o meu último dia hoje, né? Eu vou tentar fazer tudo o que esteja o meu possível para que quando eu chegue o meu momento, eu não tenha pendências, né? Eu possa, enfim, tentar agir de tal maneira que ao partir daqui eu não deixe pendências. Tem um livro muito, muito bom, o nome é Assuntos Pendentes. Quem ainda não leu pode anotar aí, é do James Van Praagh, é um sensitivo americano. Assuntos Pendentes, é fabuloso, em que ele tem contato com pessoas que já morreram, através da mediunidade dele, e a quantidade de assuntos pendentes que essas pessoas deixaram depois que elas morreram é uma coisa impressionante. Fica a angústia do lado de lá por não ter feito e a angústia do lado daqui. Poxa, o fulano morreu e eu não falei aquilo, eu não perdoei. Ou seja, é uma situação muito desagradável, tanto para quem fica quanto para quem vai. Então, o esforço contínuo de nós procurarmos fazer da nossa vida uma vida em que seja voltada para a prática do bem, para a prática do perdão, do entendimento, deixar de lado a revolta, porque isso vai comprometer, no momento da nossa transição, isso vai nos comprometer. É claro que dificilmente nós não vamos partir daqui deixando alguma pendência, isso é muito natural. Mas quando a gente vai se preparando para isso, a gente vai assimilando cada vez mais esse conceito, essa ideia de que essa vida física, ela em algum momento ela vai acabar, a gente gera para nós, teoricamente, um estado de maior serenidade, maior tranquilidade. Até porque a gente sabe, ô Guilherme, queridão, a gente sabe que a morte é apenas do corpo físico. E isso é um alento para aqueles que, por exemplo, perderam, entre aspas, pessoas muito amadas, muito queridas, e que sentem muita saudade, sentem a falta física daquela pessoa. Mas só de saber que essas pessoas continuam vivas, que elas estão só numa outra dimensão e que nós, de alguma maneira, podemos nos contactar pela força do nosso pensamento, pela gratidão, pelos momentos que vivemos juntos, e ter a certeza absoluta de que depois nós vamos nos reencontrar. Isso dá, pelo menos, traz para nós um sentimento, ameniza um pouco a dor daquela ausência, porque isso é absolutamente normal, natural. Tenhamos sim saudade, sintamos a falta sim, mas quando a gente passa por esse estado de uma maneira serena, tranquila, nós também, de alguma forma, estamos beneficiando aqueles que nos antecederam na grande viagem. Então isso é muito importante, né? Claro, eu penso muito no meu paizinho. Ontem, né, tivemos uma reunião lá no centro espírita que a gente frequenta. Claro que eu penso muito no meu pai. Tenho muita saudade do papai, mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele receba de mim toda a saudade, toda a gratidão que eu tenho por ele.
é a certeza de que ele está vivo. Já sonhei com ele algumas vezes, né? Sonhos assim muito reais, aquele abraço de acordar sentindo o toque dele, né? Ou seja, continuam vivos, né? Então que nós façamos tudo que esteja ao nosso alcance, para quando chegar a nossa hora, a hora da nossa transição, a hora da nossa partida, nós deixemos um legado no coração das pessoas, nós deixemos um terreno semeado com carinho, com alegria, com perdão, com serenidade, tá? Deixando o que a gente vai levar, é o que nós lá deixarmos nos corações das pessoas aqui, é aquilo que vai realmente ser o nosso tesouro, né? Então, ela sugere que esse exercício seja feito volta e meia, né? Não é ter aquele medo, não quero nem falar de assunto de morte, Deus, não quero falar isso não. Não, eu acho que é uma fuga, né, compreensível, mas que é absolutamente necessária. Volta e meia, sabermos que vamos passar por isso. Não tem jeito, é a única certeza que a gente tem da vida é essa. Isso é fato, não é verdade? E então me lembro tanto da Maria Ângela, na época que trabalhava na lotérica, ela tinha um seguro funeral, alguma coisa assim, né? Que é uma situação bem interessante, porque você paga uma anuidade, não estou fazendo propaganda aqui não, gente, mas paga uma anuidade muito barata e que dá cobertura total em caso de óbito, né? Então me lembro, Maria Ângela sempre falava isso para mim, pensa no seu filho, imagina, primão, pensa no seu filho, mas ele está vivo, né? Essa é a Sueli está viva, né? Todos os que nos antecederam estão vivos e nós vamos encontrar com eles, né? Então, pô, Guilherme Ferrari, querido, então a Maria Ângela oferecia esse seguro funeral para as pessoas. Não, Deus que me perdoe, as pessoas tinham um verdadeiro pavor sequer de imaginar, de comprar um plano funeral que ia dar aquele conforto para a família, porque resolve tudo, não tem nem enfim, no momento que é doloroso, né? Mas as pessoas fugiam daquilo, não gostavam nem de imagina, vai comprar um plano funeral. Então, isso infelizmente é uma cultura que muitas pessoas ainda têm, desse medo da morte, medo dessa transição, mas que vai chegar para todos nós. Então tenhamos sim muita saudade, tenhamos aquela certeza absoluta de que estaremos juntos, né? De alguma forma eles se aproximam de nós, estão por perto, né? Mas nós vamos efetivamente encontrá-los, se não durante o sono, que é muito comum, nós vamos encontrá-los quando chegar a nossa hora da transição. Então tenhamos a serenidade de pensar na morte como algo absolutamente normal, algo que vai acontecer. Tá bom, gente? Então eu fiz questão de trazer esse tema hoje aqui. Marcelo Nunes está falando uma coisa importante, caso seja o caso, informar que é doador de órgãos, isso é verdade. Eu sou doador de órgãos, todo mundo aqui sabe. Assim que chegar a minha hora, pode tirar tudo que pode servir para outras pessoas e depois dar prosseguimento ao processo. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Que bom que eu consegui fazer. Estava preocupado com a minha voz, mas deu certo. Um beijo grande. Que vocês tenham uma ótima semana e na próxima segunda-feira estamos aí firmes e fortes. Tá bom, gente? Um abraço para vocês.